Ok, nesse vídeo eu vou tentar dar uma finalidade um pouco mais objetiva para as ideias que a gente discutiu no vídeo anterior. Eu estava nesse ponto aqui, tendo selecionado já um pedaço dessa imagem com o Magic One Tool. Eu vou retornar o valor de tolerância para 32, que é o valor default do software, e continuar clicando nesse cara. Eu shift clico mais uma vez, shift clico mais uma vez, shift clico, até a hora que eu consigo uma seleção bastante razoável. Isso deve ao fato de que esse azul, em grande parte, vindo daqui até aqui embaixo, é mais ou menos uma espécie de gradiente dessa única cor. Ok, eu vou selecionar esse cara por enquanto para mostrar mais algumas coisas aqui dessa ferramenta. O anti-alias é uma opção do Magic Wand que deve usualmente permanecer ligada, porque ela permite que as bordas da seleção se tornem mais suaves. O anti-alias ligado produz bordas super rígidas, o que em grande parte do tempo não é uma boa ideia. O Contiguous desligado permite a seleção de pixels semelhantes, mesmo que eles estejam distantes. Então, se eu ligar esse cara, eu impeço que pixels que tenham valores próximos sejam selecionados, caso eles estejam muito distantes uns dos outros. Por exemplo, se eu ligo esse cara aqui, shift clico, eu consigo selecionar até esse ponto aqui pelo simples fato de que tem uma distância muito grande entre esse cara e esse cara. Se eu desligo esse sujeito, Ctrl D, e seleciono toda essa galera mais uma vez, eu chego até aqui embaixo por uma questão única, exclusivamente da separação entre essas duas imagens. Ok? Até agora tudo foi mais ou menos bem, mas eu preciso tentar selecionar esse resto aqui. Agora, no fim da história, a gente vai ver que essa parte inferior não vai aparecer na composição final. É interessante tentar fazer um serviço o mais bem feito possível. Ok? Shift clico nesse cara, até agora tudo bem. Shift clico mais uma vez e acontece uma coisa que às vezes é imensamente irritante com essa ferramenta, porque ela funciona em grande parte do tempo como uma espécie de processo de tentativa e erro. Enfim, vai-se buscando pontos com luminância adequada dentro do intervalo, marcando, confiando na sensibilidade da varinha mágica para obter os resultados que nós queremos, e esse decididamente não é um resultado que a gente queira. Ctrl Z para desmarcar esse cara, e a solução que me resta é reduzir o valor de tolerância de 32 para algo em torno de 20, por exemplo. E não tem nada de mágico nesses números, é só um resultado que eu cheguei a partir de um processo de tentativa e erro. Ok? Shift clico, Shift clico mais uma vez, até agora mais ou menos tudo bem, a não ser por conta de um lixo aqui, que depois pode ser retirado, e desse lixo aqui, que também vai ser retirado no seu momento adequado. Ok, Shift clico mais uma vez, as coisas começam a não ficar muito boas. Ctrl Z para retornar esse ponto. Tento reduzir a tolerância um pouco mais, 10, quem sabe. Clico nesse cara aqui. Quem sabe Shift clico nesse cara aqui. Shift clico nesse cara aqui, ok, começa a aparecer um lixo, digamos assim, indesejável, mas em grande parte do tempo a seleção até que não está tão ruim assim. Eu posso me livrar de alguma coisa que eu tenha selecionado e que pareça indesejável com o Alt clico. Então eu Alt clico nesse cara, Alt clico nesse cara aqui, algumas coisas que não me interessam reaparecem e eu perco um pouco dessa seleção, então eu posso Shift clicar mais uma vez, Shift clicar nesse cara, e parece mais ou menos irremediável que uma outra solução vai ter que ser tentada. A questão é bastante simples eliminar esse lixo. Eu posso me aproximar um pouco mais para ver do que é que eu estou tratando. De fato, é uma área determinada entre o azul e o branco, e também tem umas coisas que sobraram aqui. Ok, Ctrl 0 para voltar ao tamanho inicial, Marquee Tool para retornar a seleção de marcação. E atenção, levando em conta o exercício que a gente fez no último vídeo, esse cara aqui está setado para a largura fixa daquele canvas de 1066 por 1800. Não é isso que eu quero uma seleção normal, então é necessário mudar esse cara aqui. Alt
seleção aqui para desselecionar esse cara, Alt seleção para desselecionar esse cara aqui, e no fim do dia, claro, Alt seleção para retirar esse cara aqui e esse cara aqui. Eu posso me aproximar um pouco mais para ver de uma certa maneira o que é que esse cara me dá. Alt seleciona aqui e aqui, ok. Eu tenho a sensação de que essa seleção acabou ficando num formato até bem razoável. Uma checagem final só para ver se tudo está mais ou menos bem. Se as nuvens de uma certa maneira estão aonde elas devem estar. Tem esse cara aqui, mais uma vez, Alt, arrasto aqui. Talvez Shift arrastar aqui para pegar esses caras. Ok, eu acho que está mais ou menos bom, até porque cedo à tarde a gente precisa encerrar o serviço. Ok, tudo isso posto, falta apenas criar essa seleção como um layer mask. Só que a questão aqui é a seguinte: se eu clico aqui para produzir o layer mask, acontece um efeito, digamos assim, um tanto indesejável, porque o que está selecionado de uma certa maneira é o céu e não as nuvens. E o que eu quero selecionar é exatamente as nuvens. Então, Ctrl Z, aqui nesse caso, Select Inverse, para selecionar as nuvens e não o céu, ou mais simples do que isso ainda, Ctrl Z para retornar a seleção inicial. Eu venho nesse cara aqui e ao invés de clicar nesse sujeito, eu Alt clico nesse sujeito e eu tenho uma seleção das nuvens. Ok, essa seleção sem dúvida tem graves problemas. Se eu Alt clico aqui, eu percebo que as bordas são imensamente ríspidas, mas isso é uma coisa que pode ser facilmente contornável no próximo filme.